Olá! Um jovem me perguntou uma vez, o demônio pode se manifestar em objetos ou em maldições lançadas contra uma pessoa? A rebelião de Satanás contra Deus não se deu somente em um passado distante e durante a vida terrena de Jesus. A história da salvação não chegou ao seu termo, ao seu fim, e o juízo final sobre os demônios deve ainda acontecer. Até o retorno de Cristo, o mundo ainda é teatro do conflito entre o reino de Deus e o de Satanás. Por isso, as potências demoníacas permanece a possibilidade de uma atividade, preste atenção, uma atividade limitada e permitida na tentação e sedução dos homens. É preciso sempre lembrar que a vitória de Cristo é vitalmente muito mais eficaz e poderosa na defesa e proteção da igreja. Na rebelião contra Deus, o influxo de Satanás sobre o homem nunca se iguala ao de Deus. Somente Deus pode agir no íntimo da pessoa, a partir do seu interior, do seu coração. Por ser uma criatura, Satanás pode influenciar o homem somente através da instrução, da persuasão e da excitação, a partir de fora. Excitação das paixões, dos afetos do homem. Há também casos de ação demoníaca por possessão. Em senso estrito, possessão é a tomada de posse do corpo por parte de Satanás. Nós desconhecemos a extensão total dos poderes do demônio sobre o universo criado, no qual se inclui também a humanidade. Sabemos que tanto na Bíblia quanto na história há casos em que o diabo penetra no corpo de uma pessoa e controla suas atividades físicas, a palavra, os movimentos, as ações. Mas o diabo não pode controlar a alma. A sua liberdade permanece inalterada e nem todos os demônios do inferno juntos têm o poder ou a permissão de forçá-la. Em princípio, não devemos menosprezar a influência do demônio e julgá-la insignificante. Nem devemos julgar que todos os transtornos de personalidade, como a histeria, a doença psíquica, os distúrbios mentais, os desvios, sejam possessão demoníaca. O remédio sacramental contra a possessão é o exorcismo. Além da sedução, sugestão, instrução, a tentação a partir de fora e da possessão, o demônio, enquanto criatura que pertence ao cosmo criado, pode também se servir de elementos criados. Em sua rebelião contra Deus, o demônio pode atuar nos males físicos, em modos e em graus diferentes. Mas também, nesse caso, é muito difícil ver com clareza se um evento, por exemplo, um cataclismo, uma catástrofe climática, uma pandemia, pode ser explicado como fenômeno natural ou deva ser atribuído aos poderes demoníacos. De fato, atualmente o homem, graças ao progresso das ciências naturais, está em condições melhores para compreender e interpretar os eventos climáticos, sísmicos, ambientais, ecológicos do que as gerações passadas. De qualquer forma, devemos ter claro que Satanás e os seus anjos, em virtude da sua criaturalidade, estão inseridos no conjunto do cosmos e têm a capacidade de exercer uma influência deletéria. Preste atenção, a influência deletéria, a atividade demoníaca não é construtiva e sim destrutiva do mundo e da humanidade. Eles podem também ter esta influência deletéria sobre as criaturas infra-humanas. Essa possível influência sempre se dá na medida da permissão divina e no âmbito do governo providente de Deus. Contra esse influxo de Satanás sobre os elementos criados, o remédio protetor é o sacramental da consagração. Satanás pode agir também através de maldições. Esse caso está incluído nos que os demônios agem através de poderes desconhecidos
e que não são explicáveis pelas ciências naturais. Temos muitos exemplos de maldições, os sortilégios, a bruxaria, a mandinga, a feitiçaria, a magia, o satanismo. Essas práticas, mesmo que não provoquem dano direto, causam geralmente confusão, inquietude e medo. Aqui é preciso discernimento prudente entre o campo das forças demoníacas e o das forças naturais. Por isso, não devemos descartar que uma pessoa dotada de forças demoníacas possa provocar o mal. Mas a verificação de tal possibilidade só deve ser admitida quando todas as outras explicações naturais forem insuficientes. Contra tal influxo de Satanás, através do recurso a forças ocultas, o remédio protetor é a bênção. Diante da atuação demoníaca, a Igreja recebeu meios genuínos de defesa, nos quais se aplica o poder vitorioso de Cristo. São os sacramentos, os sacramentais da consagração, da bênção e do exorcismo. Mas muito mais eficaz e importante é a defesa de uma vida santa, fundada na fé, na graça, na comunhão com Cristo. Para que Satanás fuja do cristão, não há providência melhor e mais eficaz do que a adesão firme e consciente a Cristo, através dos sacramentos, da oração, da vigilância e da vida santa. Receba de Deus a bênção protetora e santificadora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.